Olá, galera do oitavo, como é que vocês estão? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, eu espero que vocês estejam todos bem. Precisamos então dar continuidade às nossas aulas online e agora com um assunto novo. Eba! É o assunto de tecidos do corpo humano. É chamado assim no Fundamental 2, quando passa para o médio, passa a ser histologia animal. Beleza? Vamos então lá para a aula. O corpo humano ele tem 4 tipos principais de tecido. É o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Só que cada um desses tipos aqui vão ter subtipos. O epitelial vai ter o epitelial de revestimento e o epitelial glandular. Já o conjuntivo vai ter o conjuntivo propriamente dito, o conjuntivo adiposo, conjuntivo ósseo, conjuntivo cartilaginoso, conjuntivo sanguíneo, tá? O tecido muscular, ele vai ter a questão do tipo da fibra, tá certo? Se ela é esquelética, o estriado esquelético, o esquelético estriado, aliás, o liso, ou o esquelético ou o cardíaco, desculpa. E o nervoso não tem subtipos, tá bom? Vamos então ver cada um desses tecidos aqui. Vamos lá, começando com o epitelial. O que é que você precisa saber do epitelial? Primeiro lugar, aonde é que eu tenho esse tecido epitelial? Isso é importantíssimo, tá? Cai muito em prova de vestibular e Enem. Bom, o tecido epitelial, ele é a nossa pele, tá certo? É o revestimento do nosso corpo. É também o revestimento interno e externo dos órgãos, tá bom? É aí onde você encontra o tecido epitelial. É o local do tecido epitelial. Esse tecido epitelial, ele tem características próprias dele, tá? E é preciso também vocês saberem essa característica. Qual é? É que ele tem a célula muito junta uma da outra, com pouquíssimo material intercelular. É isso aqui que está nessa imagem aqui, mais ou menos, ó. Veja, ó, que isso aqui é uma célula, ó. Aqui é outra, e essas rosinhas aqui, meio lilazinho, é o núcleo. Então, perceba que essas células são totalmente juntas uma da outra, tá? E isso é exatamente devido à função que o epitelial tem. Qual é a função do epitelial? Revestimento. A primeira, a grande função do epitelial é revestimento, tá bom? Do epitelial de revestimento é revestir. Para revestir algo, ele tem que ser uma coisa segura, né? E outra coisa também é que a outra função do epitelial é proteção. Por que proteção? Porque ele protege de entrar micro-organismos no nosso corpo, tá bom? Ele já é uma barreira do nosso imunológico. É a pele, a primeira barreira, tá? Ele tem célula muito junta, exatamente para isso, para não permitir a entrada desses micro-organismos. Beleza? Uma outra função também que o tecido epitelial tem é a questão da secreção de substâncias, tá? Da eliminação de substância, na hora que elimina o suor. E uma que não tem livro, mas eu também gosto muito de falar, que eu percebo uma função do epitelial, é a função estética, né? Ela tem uma função estética, ela é bonita, é um revestimento, é como se fosse o acabamento de uma parede, o revestimento de uma parede. Ele tem também essa função estética, tá? O epitelial, como eu já falei, ele se divide. Existe o tipo de epitelial de revestimento e epitelial glandular, tá bom? Bom, o epitelial de revestimento é proteger o corpo e os órgãos. É a função grande dele, tá? E esse tecido epitelial de revestimento, tá? Tá aqui, ó, a gente tem o revestimento do intestino, aqui um epitélio simples do rim, do músculo, e aqui acontece que o epitelial, ele se classifica em tecido epitelial simples, porque só tem uma camada, tá bom? Aqui, ó. Mas ele pode também ser estratificado. Perceba que tem
uma, duas, três camadinhas aqui, ó, de tecido, tá? Então, existe também o falso estratificado, que não está aqui na imagem, tá? É que ele, às vezes, ele pode ter só uma camada, mas dá a impressão que tem duas. Esse é o pseudo-estratificado, porque pseudo significa falso. Bom, agora vamos para o tecido epitelial glandular. O que é o tecido epitelial glandular? Aonde é que esse tecido está? Ele vai estar formando as glândulas. Por exemplo, as glândulas do seu sistema endócrino, tá? A tireoide, paratireoide, pâncreas, as suprarrenais, ou adrenais, a mesma coisa, suprarrenais e adrenais. E esse tecido vai ter a mesma característica do epitelial de revestimento. Ele vai ter células muito justas, com muito pouco material intercelular, entre uma célula e outra, tá? E esse tecido glandular, ele vai ter a função de secretar substâncias. Algumas dentro da corrente sanguínea, outras fora da corrente sanguínea. E de acordo com isso, as glândulas irão se classificar em exócrinas, endócrinas ou mistas. Quando é que eu digo que uma glândula é exócrina? EX, externo. É quando ela produz uma substância e vai secretar fora da corrente sanguínea. Eu digo que ela é exócrina. Por exemplo, professora, suas glândulas salivares. Ela produz a saliva e joga dentro da cavidade bucal. Tá certo? Quando é que eu digo que uma glândula é endodentro? É quando ela produz uma substância e joga dentro da corrente sanguínea. Por exemplo, eu vou ter a tireoide. Ela produz o hormônio do crescimento e vai jogar dentro da corrente sanguínea para poder esse hormônio chegar e passar por todo o seu sistema, por todo o corpo. Por isso que eu digo que tireoide é uma glândula endócrina, tá bom? E quando é que uma glândula é mista? É quando ela vai ter as duas funções. Ora, ela produz uma substância e joga dentro da corrente sanguínea, outra vez ela produz uma outra substância e joga fora da corrente sanguínea. Por exemplo, pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático e joga lá dentro do estômago, próximo do intestino, começo do intestino. Isso aí é uma função exócrina, fora da corrente sanguínea. Mas aí ele vai pegar e produzir a insulina, por exemplo, vai jogar dentro da corrente sanguínea para que essa insulina pegue a glicose e leve para a célula. Isso é uma função endó, porque ela jogou dentro da corrente sanguínea, tá? A insulina. Mas aí ele também produz o glucagon, que faz o contrário. Ele cai lá na corrente sanguínea, vai lá para o fígado, vai pegar o glicogênio, que é a glicose armazenada, transformar em glicose e jogar dentro do sangue. Quando você deixa de se alimentar, tá? Fica um longo tempo sem se alimentar, vai faltar açúcar no seu sangue e vai ser produzido glucagon pelo pâncreas, ser jogado no sangue, vai lá no fígado, pega glicogênio e transforma, quebra em glicose. Então, entenderam porque é uma função mista? Porque está aí duas funções, né? Tanto endo como exo. Beleza? Bom, aí é dizendo a questão da glândula exócrina que eu já expliquei para vocês, tá bom? E agora vamos para o tecido conjuntivo. Ó, o tecido conjuntivo tem aqueles tipos que eu falei para vocês, ó. Eu vou ter o conjuntivo propriamente dito, vou ter o conjuntivo adiposo, o ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo, tá? Gente, eu vou dividir essa aula aqui, eu pensei agora, em duas, tá? Para não ficar muito longa. A gente vai até o tecido, acredito que ósseo, deixa a partir do sanguíneo para a próxima aula.
Bom, o que é o tecido conjuntivo propriamente dito? O tecido conjuntivo propriamente dito é o verdadeiro conjuntivo. E aonde é que eu vou encontrar, professor, esse tecido conjuntivo? Você vai encontrar aqui na cavidade abdominal, entre um órgão e outro, tá? Ele está lá, eu gosto de fazer uma analogia, uma comparação, quando você vai organizar a sua mudança. Você pega os copos de vidro, você coloca e você vai colocar papel ou plástico, ou aquele papel aquele plástico bolha entre um copo e outro, para evitar que eles se choquem. A mesma coisa é o tecido conjuntivo, ele vai estar entre um órgão e outro, tá? Protegendo os órgãos e mantendo esses órgãos nos lugares certos, tá bom? Senão, se você pegasse um bebê assim de cabeça para baixo, os órgãos iam fazer assim no abdômen, e tudo para baixo, assim, entendeu? É para isso que o conjuntivo serve, para manter os órgãos nos lugares e também de proteção para esse órgão. Esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o denso e o frouxo. O denso é o que forma os nossos tendões, tá? Esses tendões e aponeuroses. Aponeuroses é uma capinha que tem na carne, uma capinha meio branca, não é a gordura, é uma capa, uma pele branca. Aquilo são aponeuroses. E o tendão também é de tecido conjuntivo denso, forte, tá? O tendão serve para abrir e fechar os dedos. Se você rompe um desses tendões, você vai perder esse movimento de abrir e fechar. A mesma coisa com o pé, tá? Já o frouxo é esse que eu falei, que fica entre um órgão e outro. Ele é um tecido mais maleável, mais mole. Beleza? Bom, agora vamos para o segundo tipo de tecido conjuntivo. Vimos o propriamente dito, agora é o conjuntivo adiposo. O adiposo é o tecido gorduroso, é lipídio. Perceba ó, que essa célula aqui, olha o tanto de gordura que tem aqui. Ó. Ah, voltou. Ó, olha o tanto de gordura que tem aqui, ó, o núcleo da célula. Esse citoplasma foi tomado todo aqui por essa gordura. Afastou o material, tá só aqui, ó, o material do citoplasma, tá vendo? Porque tem muito lipídio aqui dentro, gordura, tá bom? É o tecido adiposo. Mas a gordura não é de um todo ruim. Se você cai no avião em uma geleira, certamente a pessoa mais fortinha, que tem mais gordura, vai sobreviver mais dias do que você, tá bom? Primeiro você pode morrer logo da queda, você se quebrar, né? Se for muito magro. E o adiposo não, vai ter um amortecimento da queda, porque tem a gordura. E depois essa gordura vai ser quebrada, porque isso é uma reserva energética. Vai ser quebrada para ele sobreviver à falta de alimento. Enquanto que o magrinho não vai ter nada para quebrar, vai começar a quebrar já a musculatura, né, dele, vai quebrar, se transformar em energia para ele sobreviver. Então, para você ver, gordura não é de todo ruim, né? Bom, mas ninguém precisa ficar obeso não, tá, gente? O tecido adiposo ele tem essas três proteções principais, que é a proteção contra choque mecânico, que eu falei, né, da queda, a questão de reserva energética, que eu disse que vai servir para quebrar, porque não vai ter o alimento, então vai quebrar para gerar energia, né, para a pessoa sobreviver. E ainda tem também a questão do isolante térmico. Olha aí como uma pessoa gordinha está protegida se ela sofre um acidente em uma geleira, né, um acidente de avião. Beleza? Agora vamos para o cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é conjuntivo cartilaginoso. Ele vai formar as estruturas de sustentação que tem no nosso corpo, tá? Por exemplo, orelha, nariz, é tecido cartilaginoso. Além disso, ele vai estar ali entre um osso e outro, ó. Isso aqui é tecido cartilaginoso, e aqui também, ó. Para evitar o atrito de osso com osso, senão esse osso aqui ia diminuir de tamanho, ele ia perder matéria, perder e diminuir de tamanho, tá bom? Olha um tendão aqui, ó, bem visível para a gente ver. Por isso que esse tecido cartilaginoso, ele é bem flexível, tá certo? Que é para poder haver esse amortecimento aqui, tá bom? Esse tecido cartilaginoso também não terá vaso sanguíneo. Olha, a pele também não tem vaso sanguíneo, tá? Me lembrei agora.
ele é abastecido, a primeira camada de tecido da pele é abastecida por tecido conjuntivo, que tem logo abaixo. Conjuntivo, que tem vasos e ele alimenta esse tecido epitelial, tá? Ele é avascular, não tem vaso, tá bom? O tecido epitelial. E esse cartilaginoso aqui também não terá vaso sanguíneo. Tecido conjuntivo ósseo. Qual é a grande característica desse tecido? Ah, galera, lembrei de um detalhe. Os tecidos conjuntivos, em geral, ele é o contrário do tecido epitelial. Ele vai ter uma grande quantidade de material intercelular, entre as células, vai ter células de tamanho e formatos diferentes. Perceba que o formato de uma célula óssea é totalmente diferente de uma célula de tecido adiposo. Então, o tecido conjuntivo tem células de tamanhos e formatos variados, tá bom? E aí o tecido ósseo, uma característica marcante é que a substância intercelular, ela é rígida, tá certo? Vai ter uma grande quantidade de cálcio nesse material intercelular. Olha, então assim, eu vou só ver assim rapidamente o tecido sanguíneo, mas na próxima aula nós daremos continuidade e daremos também o muscular e o nervoso, tá bom? Ó, o tecido sanguíneo, ele é composto por duas partes, o plasma, tá certo? Que é a parte líquida, e a parte, que eu diria, entre aspas, sólidas, que terão lá as células sanguíneas, tá? Que são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Botaram plaquetas aqui, faltou. Esse plasma representa 60% do sangue. E 90% do plasma é composto simplesmente de água, tá bom? Esses glóbulos vermelhos são também chamados de hemácias, tá? Eritrócitos. E esses glóbulos brancos são chamados de leucócitos, tá bom? Ou glóbulos brancos. E as plaquetas, chamadas sempre de plaquetas, tá? Bom, eu vou fazer um complemento aqui da questão de tecido sanguíneo. Vamos parar a aula por aqui, eu decidi. E aí a gente continua essa aula de tecido para não ficar muito longa para vocês, tá bom? Então, prestem atenção para as orientações. Vocês, depois que terminarem essa aula, vão tirar dúvidas aí no grupo, beleza? Vão baixar o PDF dessa aula, que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem imprimir se quiser, mas não é obrigatório, vão ler esse PDF. Vão também baixar o PDF de uma revista, que eu vou mandar também agora para vocês. Essa revista é para informações sobre a OBA, tem muita informação legal lá, eu gostei, então estou mandando o PDF dessa revista para vocês darem uma lida. Porque apesar de tudo indica que a prova será adiada, que seria no dia 15 de maio, nós precisamos dar continuidade a essa preparação para a OBA, tá? Que vínhamos dando ali na sala de aula através dos simulados. Agora eu vou mandar sempre uma leitura para vocês fazerem e também provas anteriores, tá? Por aqui eu vou mandando esses arquivos. Então é isso. Assistir o vídeo da aula, tirar as dúvidas e baixar PDF da aula, PDF da revista e vou mandar também um PDF da questão das organelas, tá? Que eu já havia dado em sala de aula, mas eu vou mandar esse PDF também das organelas. Então, são 3 PDFs na realidade para vocês baixarem, tá? E dar uma lida. Em seguida, vocês vão ler lá no capítulo também esse assunto de tecidos, façam a leitura completa desse capítulo e depois a atividade.
façam a atividade na apostila ou no caderno, se preferir, copiando as respostas no caderno, guardem. Quando voltarmos às aulas presenciais, eu vou, então, passar o visto desse caderno. Combinado? Beleza? Então, até a próxima aula.